Bom, o seguinte, gente, o Congresso sabe que todas as vezes que a gente aprova maiores gastos, tem que criar um novo tributo ou aumentar o tributo que já existe. Isso não é novidade desde o Plano Real, né? Mas no caso do Plano Real, além de conter os gastos, houve a necessidade de criação de um tributo que a maioria da população brasileira não quer lembrar, né? Vamos lembrar que a carga tributária cresceu de 25,4% em relação ao PIB, né, para 28,3% em 1994, ou seja, você já teve um aumento da carga tributária, né? E aí, por quê? Porque foi criada a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Ela foi criada justamente em outubro de 1996. E de provisória não teve nada, ela durou 10 anos. Queria que vocês comentassem essa questão, porque assim, a gente está falando, a gente passou o primeiro bloco aqui jogando louros para o Plano Real, falando que o Plano Real foi o máximo, reelegeu Fernando Henrique Cardoso, mas foi a partir daí que a gente começou a ter um crescimento da nossa querida carga tributária, né? Eu começo contestando isso, então vai. Que é uma meia-verdade. Justamente porque o grande tributo, a grande tributação antes do Plano Real era a inflação. Ou seja, as contas já não eram equilibradas. O governo brasileiro já gastava mais do que arrecadava. A diferença é que até então, isso tudo virava hiperinflação. No momento em que você quer vencer a inflação e você precisa, portanto, ajustar as contas, você tem dois caminhos, é cortar gasto de um lado e aumentar a receita do outro. Então, o ponto é, o Plano Real tem o grande mérito de deixar isso claro, de dizer, gente, o pior imposto possível é a inflação, porque ele é o menos transparente, ele é o pior, é o mais perverso socialmente, porque ele tira mais poder de compra do mais pobre. Então, o Samuel Pessoa costuma dizer que só existe uma forma pior do que a hiperinflação para resolver o conflito distributivo. A pior forma é a guerra civil. Não tem nada pior do que a hiperinflação. Eu concordo plenamente com o que o Cubano falou, até porque, vamos lembrar de novo, inflação não é aumento de preços. Inflação é o aumento da base monetária, é a fabricação de dinheiro ou títulos e jogando no mercado. Aumento de preços é a consequência, é, digamos, a febre, é a doença causada pela inflação. Então, quando você tem uma inflação de 10% ao ano, grosso modo falando, é porque o governo emitiu 10% a mais de dinheiro e jogou no mercado. E tirou o valor do dinheiro que está na mão das pessoas. Ou seja, em outras palavras, o governo está aplicando 10% de imposto em cima de toda a renda daquele mês, sem que ninguém tenha percebido, nem tenha feito um cheque, que é o que se fazia na época, nem um boleto, nem nada. É uma forma de sugar imposto sem a população perceber e ficando bronqueada com o rapaz que está trabalhando duro lá no Ceasa, com o gerente do supermercado, que é a consequência da história. Sim. E aí, eu acho bom a gente fazer uma adequação temporal, né? A CPMF seria equivalente à tributação do PIX hoje, né? É bom a gente, para aqueles que nasceram nas décadas de 90 e 2000, Sim. É bom a gente fazer esse parênteses. Toda vez que você fazer uma movimentação bancária, então, se ele estivesse valendo hoje, se você mandasse um PIX para alguém, você ia pagar ali um pedágiozinho pelaquela movimentação. Mas eu concordo com os dois plenamente e acho importante a gente fazer um raciocínio. Quando o real foi implementado, a inflação era de quase 2.000% ao ano. Hoje a gente paga em média de carga tributária 27,5%, 30%. Não, já estamos a mais. Então eu vou te atualizar aqui que eu tenho esses números. Em 2002 ela já foi para 32,1%. E aí eu tenho aqui, em 2022 ela foi de 33,07%. 2023 ela foi de 32,44%. Ou seja, ela só foi escalando. Um terço do que nós ganhamos é dedicado à carga tributária. Óbvio, é uma parcela considerável, mas se você lembrar,
da época da hiperinflação, se você começasse o ano com R$2.000, ao final do ano, esses R$2.000 equivaleriam a um único real. A um único real. Então, é uma carga tributária, é uma carga financeira muito mais elevada que a carga atual. Eu acho que hoje a gente confunde essa carga tributária com a aplicação ruim desta arrecadação desses tributos, porque a gente não paga tanto, mas não tem educação, saúde, uma série de outras coisas. Então a gente tem que fazer essa separação. E para você fazer o omelete, você tem que quebrar os ovos, não tem jeito. Se a gente teve 20, 30 anos de gastança, você precisa pagar essa conta. O Brasil ainda paga a conta das dívidas que foram feitas nas décadas de 70, 80 e 90. E a forma do governo se financiar é essa. Infelizmente, é a forma que o governo tem de se financiar. E segue gastando mais do que tem. Exato. Exatamente. A dívida aumenta. Só para quem não entende de economia, o que a gente está falando? Que você trabalha os 4 primeiros meses do ano para entregar para o governo o que você ganhou. Né? Nós estamos falando de 4 meses, de 12, 4 vão para o governo em forma de imposto. Acho que é dia 1º de maio, né? Todo dia, ou final de abril, que os canais de comunicação falam, você até hoje pagou, trabalhou para pagar impostos, né? Dia da liberdade. A cada ano vai 1 ou 2 dias. Mas vai se estender. Uma das raivas da junto com o CPMF... Natal, né? A gente vai comemorar os dois. A gente vai ter uma semana ainda para poder aproveitar o ano novo. Mas uma das raivas que a gente tinha sobre a CPMF, porque, eu volto a dizer, a quebra da inflação estava sendo assim tão satisfatória que a gente aceitaria algumas coisas. É que foi prometido como ideia de imposto único para resolver aquele imbróglio tributário que a gente tem até hoje ainda. Então vamos tirar todos os impostos e todas as movimentações financeiras, não importa para quê, mesmo que seja de pai para filho no banco, uma coisa assim, numa mesada, no que fosse, tem 2% de imposto. Essa era a ideia, mas nenhum outro. E muita gente topou. Na época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas. E eu tinha aparelho de fax. Para quem não sabe o que é, você colocava uma folha de papel ali. Mas tá na roda, a gente brinca que ele é o tiozão do fax. Dá motivo, viu? Mas olha, eu tô falando de tempo não tão distante Não assim, década de 90. Olha a evolução que a gente teve. Sim. Mas então você pega um papel impresso ou não, preto e branco, mas você colocava na máquina, discava o número de telefone e pela linha telefônica saía do lado de lá, para quem tivesse o aparelho, exatamente aquele papel. Eu quase derreti o meu fax de tanto mandar a proposta do imposto único para todo mundo, que aí sim os nossos problemas iam desaparecer. A vida de quem empreende ia ficar extremamente fácil, que era só trabalhar na parte produtiva. Quando veio a CPMF, mesmo que com 0,3%, 0,38%, acho que era 0,2% no começo, a indignação foi por, puxa vida, nós vamos ter todos aqueles impostos e mais esse ainda. Foi muito mais do que o valor cobrado. Sim, e trazendo para o dia de hoje, só para a gente ser rapidinho, vocês acreditam que essa reforma tributária vai conseguir baixar um pouco essa carga tributária como eles estão querendo para 26,5%? Eu acho que é o seguinte, hoje nenhum brasileiro sabe quanto paga de imposto. Ninguém. Então o grande mérito dessa reforma... Como é a distribuição, né? Também Exatamente. É importante a gente... porque quando você pega qualquer produto, a alíquota é diferente. A sandália tem uma alíquota, o sapato tem outra alíquota. Se tiver um sapato meio sandália no meio do caminho, isso vai gerar debate na Receita Federal. Colônia e perfume, né? Se você escreve colônia, ele tem uma tributação. Se você escreve perfume, ele tem outra. Eu não vou fazer merchan, mas tem um bombom famoso que ele virou cookie, mudaram a embalagem não é mais de abrir, assim, de torcer, é uma embalagem que você abre, porque ele virou cookie e o imposto caiu 15%. É isso. É Ou seja, o meu ponto é o seguinte, hoje nenhum cidadão brasileiro sabe de verdade, nem o maior especialista em tributação no Brasil, quanto paga de imposto de verdade. O grande mérito da reforma não é aumentar ou diminuir a alíquota, é dar transparência, que é o primeiro passo para que o debate sobre a redução da carga seja possível.